Abra comigo, por favor, 1 Pedro, capítulo 3, do verso 13 ao 17. 1 Pedro, capítulo 3, do verso 13 ao 17. Nós estamos, irmãos, já prestes a encerrar uma série iniciada no início do ano, intitulada Ame a Sua Igreja. E a proposta foi nós atravessarmos vários aspectos fundamentais de toda pessoa que é um membro da igreja local, que é um membro da igreja do Senhor. Então, nós já ouvimos sobre pertencer, que é a membresia, o dever da membresia. Ouvimos sobre congregar, que é o dever e o prazer que o crente deve ter no culto. Ouvimos sobre acolher, sobre exercer uma hospitalidade centrada no Evangelho. Ouvimos sobre cuidar no último domingo, né? Cultivar uma cultura de cuidado na igreja e amor. E hoje, ouvimos também sobre servir, né? Ouvindo a partir do exemplo do Senhor Jesus. E hoje eu quero falar sobre testemunhar. Sobre testemunhar, mais especificamente sobre o anúncio do Evangelho, a partir de 1 Pedro, capítulo 3, versos 13 a 17. Bom? Então agora eu vou pedir a vocês que vocês acompanhem com atenção, com reverência, vocês concentrem-se, evitem qualquer tipo de deslocamento necessário, claro, com exceção das nossas crianças aí, né, por necessidade, tá bom? E agora nós vamos ouvir a exposição da Escritura e agora faremos a leitura do texto. Por favor, acompanhe 1 Pedro 3, do 13 ao 17, disse assim o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito. Ora, quem é que vos há de maltratar se for zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Bem, Senhor, fala com o teu povo, edifica a tua igreja, Deus, e exorta-nos de modo que possamos cooperar com o testemunho de Cristo às nações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O que nos impede de evangelizar? O que nos impede de evangelizar? Para muitos, o maior obstáculo é o medo. Quando consideram falar de Cristo para alguém, logo são paralisados pela pergunta: o que vão pensar de mim? Ou como será que ele ou ela vai reagir? Outros, por sua vez, esbarram na incapacidade. Sentem-se completamente incapazes de anunciar o Evangelho e enxergam a tarefa como exclusiva para profissionais treinados. Muitos cristãos foram criados também dentro de uma cultura de evangelismo institucional. Como assim? O cristão só evangeliza quando a igreja marca programações de evangelismo. De casa em casa, na rua, em praças, hospitais, seja como for. E há ainda os que pensam que evangelismo é panfletar. Ou então dizer Jesus te ama. E por fim, não podemos nos esquecer dos negligentes que se escoram sob a soberania de Deus. Dizem eles, Deus tem seus eleitos. E de alguma forma, Ele há de trazê-los, nem que as pedras precisem clamar em nosso lugar. Você se identifica com algum desses casos, meu querido? O que o impede de falar sobre a razão da esperança que há em seu coração? Eu penso que esse texto de 1 Pedro, ele é fundamental quanto ao encorajamento que nós precisamos para nos envolver com esta tarefa. Mesmo em um mundo hostil a Cristo e a sua verdade, Pedro nos encoraja não só a vivermos,
mas a testemunharmos fielmente a nossa esperança, que é Cristo. E uma vez mais eu vou apresentá-los a este novo documento. O autor se apresenta logo no primeiro verso da epístola. 1 Pedro, capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. É incontestável, irmãos, tanto pelas evidências internas como pelas evidências externas, que o seu autor é o famoso apóstolo Pedro, apóstolo de Cristo, presente tanto nos evangelhos como no livro de Atos. E nessa própria epístola, no capítulo 5, ele se apresenta como testemunha dos sofrimentos de Cristo. Além disso, você não precisa abrir nesse texto. Em 2 Pedro, capítulo 3, verso 1, ele escreve o seguinte, preste atenção: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Logo, é forte a evidência a favor de que Pedro é o autor desta, que é a primeira carta sobre a qual ele menciona aqui em 2 Pedro, capítulo 3, verso 1. E para quem ele escreveu, irmãos? Está também nos versos iniciais da epístola. Ele diz: aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então Pedro os descreve como peregrinos e forasteiros espalhados no exílio do mundo e que estão peregrinando rumo a Jerusalém do Alto. Mas por que Pedro escreveu? Se você já leu essa epístola, você se deu conta que ela tem um tom profundamente pastoral. Isso porque seus leitores eram cristãos que estavam sofrendo com as primeiras manifestações de oposição à fé cristã. Logo, o objetivo dele, ao escrever esta carta, é encorajar esses irmãos a viverem fielmente, mesmo diante da oposição e da provação que enfrentavam por conta de sua fé. E ao longo de toda a carta, nós percebemos uma insistência particular de Pedro com relação ao procedimento desses cristãos. Ele fala: vocês precisam viver de modo exemplar, vocês precisam ser dedicados na prática do bem. E no texto em que nós vamos expor na noite de hoje, não é diferente. Só que o seu foco é também o testemunho aplicado à evangelização, ou o testemunho, um procedimento cristão aplicado em sua relação com o testemunho do Evangelho. Então, sua intenção aqui, irmãos, é nos encorajar também, a mesmo diante da hostilidade, da provação, nós sermos testemunhas fiéis de Cristo. Então, eu gostaria de meditar com os irmãos no seguinte tema: o testemunho cristão em um mundo hostil. Vou falar hoje sobre o verbo testemunhar, e o tema é o testemunho cristão em um mundo hostil. Tá bom? Preste atenção, olhe para cá. Como nós devemos testemunhar de Cristo nesse mundo hostil, irmãos? Como é que o cristão anuncia a esperança que há no Evangelho, mesmo diante de toda a oposição? Então, há aqui nesse texto breve duas respostas que eu julgo importantíssimas. A primeira delas: neste mundo hostil, nosso testemunho deve ser acompanhado da prática do bem. Nesse mundo hostil, nosso testemunho deve ser acompanhado da prática do bem. Uma vez mais, volte seus olhos, versos 13 e 14. Diz assim o apóstolo Pedro: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Então note, Pedro inicia fazendo uma pergunta retórica. No entanto, nós só vamos entender esta pergunta à luz do que foi dito por ele antes. Então, quando nós vemos o capítulo 3 inteiramente, especificamente o verso 8 ao 12, nós vemos que Pedro está falando, insistindo com seus leitores, para que eles tenham uma vida exemplar diante dos descrentes. Eles não devem responder ofensa com ofensa. Eles não devem maldizer os que o acusam, mas bem dizer. Devem praticar o bem, portar-se de forma piedosa. E aí no verso 12, volte seus olhos. 1 Pedro, capítulo 3, verso 12. Pedro disse: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos,
e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então a pergunta que Pedro faz no verso 13 só faz sentido quando consideramos o fato de que Deus abençoa, Deus favorece o que pratica o bem, enquanto ele se posiciona contra os que insistem na maldade. Então o apóstolo anima seus leitores com a ideia de perseverar na prática do bem, porque assim eles podem estar seguros do favor e da bênção de Deus. Porque Deus abençoa e favorece os que praticam a justiça e o bem. Mas isso não significa dizer, irmãos, que por serem zelosos na prática do bem, eles estão imunes a qualquer tipo de sofrimento. O verso 14 deixa isso muito claro, porque o apóstolo reconhece a possibilidade real de sofrimento, mesmo no caso de cristãos zelosos quanto ao bem. Mas aí nos perguntamos qual é a causa para o sofrimento. No verso 14 não podia deixar mais claro: sofrer por causa da justiça. O que Pedro tem em mente com o termo, irmãos? Dentro do vocabulário da carta, praticar a justiça é um sinônimo para fazer o que é bom aos olhos de Deus. Então, quando nós olhamos esse termo também à luz das demais escrituras, nós vemos que essa compreensão ela acompanha o uso do termo em outros locais. Por exemplo, no livro dos Salmos, você não precisa abrir nenhuma das citações que eu vou fazer. No Salmo 119, o salmista usa a seguinte linguagem para se referir aos mandamentos de Deus. Preste atenção, ele diz: tenho praticado juízo e justiça. A minha língua celebra a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Essa compreensão está presente também no livro dos profetas, porque por meio de Miqueias, Deus exortou Israel dizendo assim: ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça. E quando chegamos ao Novo Testamento, na primeira epístola de João, ele faz uma distinção que é importantíssima. Como é que se diferencia um filho de Deus e um filho do diabo? Aí ele diz: todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Então, irmãos, praticar a justiça é ser zeloso, é obedecer os mandamentos de Deus, é andar nos passos de Cristo. É dedicar-se à prática do bem. E por isso, porque dedicam-se ao bem e à justiça, eles sofrem neste mundo. Mas aí Pedro nos coloca diante de um paradoxo: os que sofrem são bem-aventurados. E aí todo leitor de Bíblia percebe uma semelhança aqui com outro verso muito famoso da Escritura. A penúltima das bem-aventuranças do Sermão do Monte. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Pedro está parafraseando Cristo, irmãos, praticamente. E ele está dizendo: olha, sofrer por causa da justiça não é um sinal de maldição divina. Antes é um sinal de bênção da parte de Deus. Porque ser bem-aventurado é ser abençoado. É ser aprovado por Deus. É desfrutar de verdadeira felicidade. Logo, mesmo diante do sofrimento. Pedro está dizendo: se sofrem por causa da justiça, vocês são realmente favorecidos por Deus. Contam e estão sob a aprovação dele. E aí, em resposta a isso, Pedro diz: não se deixem tomar pelo medo de seus adversários e de suas ameaças. A devida reação à oposição não é o desespero, não é o pavor, nem a covardia. Repito, porque os que sofrem pela justiça estão sob a aprovação divina. Logo, o autor espera, meus irmãos, que seus leitores sigam firmes, mesmo diante da pressão dos maus contra eles. E qual é a primeira lição desse texto, queridos, para nós? Em primeiro lugar, preste atenção. Pedro nos ensina que uma testemunha de Cristo precisa viver piedosamente. Uma testemunha de Cristo precisa viver piedosamente. Eu preciso que você entenda, que você olhe para mim e que esteja uma coisa, um fato muito claro na sua mente.
o seu maior aliado ou o seu maior inimigo na evangelização é o seu testemunho, a sua vida. É o seu maior aliado ou o seu maior inimigo. É por isso que há uma preocupação especial de Pedro, não só aqui no capítulo 3, na carta toda, com o procedimento cristão. E aí quando nós vamos ao Sermão do Monte, Jesus Cristo disse aos seus discípulos assim: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Ou seja, irmãos, nossa vida, ela tem importância. E há uma frase que se tornou muito popular no meio da igreja, que é a seguinte, olha: pregue o evangelho, se necessário use palavras. Do ponto de vista da ortodoxia, essa é uma frase um tanto problemática, irmãos. Por quê? Porque antes de tudo o evangelho é uma mensagem. É uma mensagem sobre Cristo e sua obra. Então, antes de tudo, o evangelho tem que ser pregado sim com palavras. Contudo, há um ponto que é levantado nesta frase, que é o seguinte: nós precisamos reconhecer que a forma como nós vivemos, ela pode adornar, ela pode abrilhantar, ela pode intrigar, provocar interesse quanto ao evangelho. E aí, diante disso, eu me pergunto, meus irmãos, como temos vivido? Nossa vida dá testemunho de que somos de Cristo ou não? Eu espero, sinceramente, que você nunca tenha passado por isso. Mas, para muitos incrédulos, é uma surpresa ouvir que nós somos cristãos. Aí você me pergunta, por quê? Porque nós parecemos iguais a eles. Nós somos, muitas vezes, impacientes e irados no trato com as nossas esposas e filhos. No trabalho, temos a mesma ética profissional. Somos preguiçosos e submissos. Quando nos sentamos à mesa com ímpios, nós falamos as mesmas palavras sujas. Rimos das piadas imorais. Demonstramos ter as mesmas ambições egoístas, autocentradas, mundanas. Consumimos os mesmos programas que verificam absolutamente nada. Nossos jovens cristãos, se vestem igual. Falam, pensam, se comportam, até as crianças. Porque não são ensinadas desde cedo. Muitas vezes elas se incomodam em ser diferentes. Elas querem ser iguais às coleguinhas. O que é que eu quero dizer com tudo isso, queridos? É que vivemos vidas iguais às dos ímpios. Isso não pode acontecer. E é por isso que o evangelho é zombado no meio dos escarnecedores. Sabe qual é o principal motivo para isso acontecer? É a nossa incoerência, irmãos. E nós não podemos ser assim. Porque nós somos salvos por um Deus que é santo. Ele nos separou para pertencermos a Ele. E nossa vida deve ser agora santa. Nossos pensamentos, os nossos valores, as nossas ambições, agora submetem-se a Cristo. Porque nossa vida é Cristo. Aí o que isso significa na prática? Que agora, meu irmão, você não vive mais centrado nos teus próprios interesses. Você ama e você serve o teu próximo. A prioridade da tua vida não é mais fazer tua vontade, realizar os teus sonhos, mas submeter-se e cumprir toda a vontade de Deus. Uma vez que devemos honrar o evangelho com o nosso procedimento, meu querido, ouça, isso muda a forma como você trata a sua esposa. Isso transforma a sua ética de trabalho, a forma como você se porta na igreja, como encara as suas responsabilidades, como luta com o próprio pecado. Então entenda de uma vez por todas. A forma como você vive, ou vai embelezar, vai intrigar as pessoas, vai provocar interesse quanto ao evangelho, ou nós seremos motivo de desprezo e zombaria ao nome de Deus. É por isso que quando Paulo exortou os filipenses, irmãos, vivam vidas dignas do evangelho. Nós precisamos dar atenção a essa exortação. Crianças, prestem atenção. Prestem atenção, tá bom? Prestem atenção, ó. Crianças, prestem atenção numa coisa, ó. Vocês são, ou vocês precisam ser, sabe, diferente das outras crianças que não conhecem Jesus.
Vocês pertencem ao povo de Deus. E com isso eu não estou dizendo que vocês serão crianças perfeitas. Vocês vão errar como todas as outras. Mas vocês não podem ser iguais às crianças com quem vocês convivem na escola, seja onde for. Porque vocês pertencem ao povo de Deus. Então imagina a situação. Um dia você entendeu que você tem que falar do Evangelho, Eric, para um colega do jiu-jitsu. Só que imagina se você fala as mesmas palavras feias que os colegas do jiu-jitsu falam. Eles não vão ouvir você. Se você, Sara, na escola, você é briguenta que nem os seus amigos, no dia que você for falar de Jesus, eles não vão ouvir você. Por quê? Porque eles vão dizer, Sara, você é igual a nós. Isso se aplica a todos nós, irmãos. Nós podemos embelezar o Evangelho na nossa vida. Abrir oportunidades para falar dele. Ou podemos ser motivo de zombaria para Cristo. Segundo lugar, para testemunhar de Cristo, é preciso temer mais a Deus do que aos homens. O medo talvez seja o nosso maior inimigo, queridos. Porque o temor dos homens paralisa. Ele nos amarra, ele nos constrange. E nós nos omitimos e desperdiçamos muitas oportunidades por conta dos temores que alimentamos no íntimo. O que será que ele vai pensar de mim? Como é que ele vai reagir? Como vai passar a me tratar se eu falar do Evangelho? E aí geralmente nós nos calamos porque tememos perder prestígio, vantagem, o apreço das pessoas, ou mesmo o nosso conforto que nos é tão caro. E aí diante disso nós nos perguntamos, queridos, o que devemos fazer? Como abandonamos, como vencemos o temor dos homens? E aí Pedro nos diz aqui na carta, não é deixando de temer, mas é redirecionando o nosso temor para o lugar ou para a pessoa certa. A mensagem de Pedro é, temam mais a Deus do que aos homens. Meu querido, no momento que você tiver a reverência devida à glória de Deus, que no seu coração você tiver mais temor a Deus do que as pessoas que o servem, o seu receio quanto às pessoas vai desaparecer. E foi por isso que Jesus exortou os discípulos no Evangelho. Ele diz, olha, vocês não devem temer aquele que só mata o corpo. Vocês devem temer aquele que matando o corpo tem poder para também lançá-lo no inferno. Então quando nós conhecemos a Deus, quando nutrimos no coração o devido temor dele, todos os medos do nosso coração são vencidos, irmãos. E quando somos lembrados do Evangelho, do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, irmãos, nós abraçamos os custos, todos os riscos de confessarmos publicamente ao Salvador. No momento em que tememos a Deus acima de tudo, nós falamos de Cristo para o colega de trabalho. É quando nós direcionamos o temor que temos das pessoas para Deus, que partilhamos a mensagem da salvação com aquele porteiro do seu prédio que você cruza com ele todos os dias. Fala de todos os assuntos, mas não fala do Evangelho. A recepcionista da empresa, irmãos. O colega da academia, da faculdade, da escola. Basta que você tenha uma visão da glória de Deus. Basta que você lembre-se do que Cristo fez no Calvário. Todos os receios e temores desaparecem e nós estaremos dispostos a perder a amizade, a perder o prestígio e a aprovação das pessoas, a perder oportunidades, dinheiro, seja o que for, por amor ao Evangelho. Eu me pergunto, que sacrifícios estamos dispostos a fazer por Cristo? Em 1955, um missionário norte-americano chamado Jim Elliot e 4 amigos viajaram ao Equador para pregar a uma tribo indígena não alcançada chamada Auca, conhecida por sua violência. Então eles inicialmente tentaram vários contatos com aquela tribo, aproximação, com a intenção de pregar o Evangelho. E a princípio, eles se instalaram numa praia para tornar possível o contato com os nativos. O primeiro contato foi tranquilo. Mas no dia 8 de janeiro de 1956, os guerreiros da tribo voltaram armados com lanças. E aqueles homens foram martirizados. Seus corpos foram lançados no rio.
Mas esses missionários, irmãos, eles consideravam o evangelho tão precioso ao ponto de pagar com a vida. Tanto que no diário de um deles, ele escreveu uma frase que marcou a história e que impactou o movimento missionário. Não é tolo o que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não se pode reter. Não é tolo o que abre mão do que não se pode reter para ganhar o que não se pode perder. E eu me pergunto com vocês, irmãos, o que é que nós tememos nessa era do conforto? Você teme que uma pessoa não vá gostar do que ouviu? Você teme que uma pessoa pare de convidar você para a sua casa, para a casa dela? Você teme perder prestígio, reputação, privilégio? O que isso representa, meus irmãos? Perto do que nos foi dado em Cristo. O que é o desprezo das pessoas perto do que nos foi dado na cruz do Calvário? Então, meus irmãos, que possamos abandonar o temor dos homens. Que nos arrependemos, nos envergonhemos do temor das pessoas. Para pregar a Cristo. O Cristo que morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Amém? Crianças, prestem atenção, tá? Olha só. Eu sei que em algum momento da vida, vocês vão se sentir um pouco envergonhados de, por exemplo, falar de Jesus para outros coleguinhas, para outros amigos, tá bom? Prestando atenção? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque até a gente que é adulto, às vezes acontece. A gente deixa de falar muitas vezes por medo, por vergonha. Mas eu quero que você lembre uma coisa, você nunca esqueça, nenhum de vocês, tá, Rebeca? Nunca se envergonhe de falar daquele que derramou o sangue dele por vocês. Mesmo que um amiguinho seu um dia deixe de ser seu amiguinho, que aconteça o que acontecer, nunca se envergonhem daquele que morreu. E Aurora, para que vocês tenham vida. Falem de Jesus. Mesmo que vocês tenham que perder por isso, tá bom? Nunca se envergonhem dele, porque ele morreu para a nossa salvação. Vamos ao segundo ponto, irmãos. Em primeiro lugar, nós vimos que no mundo hostil, nós precisamos perseverar na prática do bem. Em segundo, que no mundo hostil nós precisamos estar preparados para apresentar a razão de nossa esperança. Então, se não devem temer os homens, o que é que os crentes da Ásia Menor devem fazer? É o que ele diz no verso 15. Lê o texto comigo. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então note que aqui nós temos um imperativo, uma ordem da parte do apóstolo Pedro. E os acadêmicos reconhecem que existe certa dificuldade em traduzir essa frase. Tanto que existem duas outras traduções possíveis, que seriam: mas santificai a Cristo Senhor no vosso coração, ou reverencie o Cristo Senhor em seu coração como santo. De toda forma, Pedro aqui está usando a linguagem do texto do profeta Isaías. No capítulo 8, verso 13, quando ele disse: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. O que é que estava acontecendo no contexto em que Isaías escreveu essa profecia? O povo de Israel estava temendo a invasão do exército da Síria. E aí, por meio da boca do profeta, Deus disse: não temam a ameaça estrangeira. Não dependam dos seus próprios recursos para resisti-la. Temam a mim. Confiem em mim, que sou o Senhor dos exércitos. E é claro que num contexto bem diferente, Pedro está exortando na mesma direção. Não temam. Antes, santificai a Cristo em vosso coração. Note que em Isaías, o texto fala sobre Yahvé. Aqui Pedro está dizendo: é a Cristo como Senhor e Deus que vocês devem santificar. Vocês devem temer a Ele, devem reverenciar a Ele. Ele deve ser entronizado no coração de vocês como Deus e Senhor. Acima, tema mais a Cristo, acima das ameaças dos homens.
E qual é a implicação de santificar a Cristo assim? Ele diz: estejam sempre preparados para responder todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em nós. Então, primeiro, note o advérbio, aula de português. O advérbio sempre. E depois nós temos um adjetivo, preparados. Sempre preparados. O que é que isso implica? Porque é importante para nós. Primeiro, trata-se de um estado contínuo, frequente, em que o cristão precisa estar apto a cumprir certa tarefa. E que tarefa é essa? Responder. E é muito interessante porque esse termo responder traduz a palavra grega apologia, que é de onde vem o nosso termo apologética. Apologética geralmente é compreendida como a defesa da fé cristã contra as objeções que o mundo levanta. Mas eu preciso concordar com o acadêmico quando ele diz que apologética nada mais é do que obedecer 1 Pedro 3,15. Estando sempre preparados a responder o que pedir, a razão da sua esperança. Então o apóstolo não está pensando exclusivamente em casos formais, onde o cristão era levado ao tribunal para defender-se por sua fé, o que já começou a acontecer neste tempo que Pedro escreveu. O seu foco me parece ser as situações informais, que é quando, por exemplo, um cristão sofre algum tipo de ataque verbal, ou quando alguém motivado por curiosidade e interesse faz perguntas com relação à fé, demonstra interesse genuíno no Evangelho. Então, em todos esses casos, Pedro está dizendo: estejam prontos, estejam aptos a apresentar, responder a razão da sua esperança. E essa é uma palavra que Pedro gosta muito na carta, esperança. Ela vai aparecer diversas vezes. E o que é que Pedro tem falado ou tem pensado quando usa a palavra esperança, irmãos? No capítulo 1 ele diz: é a esperança viva. É a esperança da redenção. É a ressurreição de Cristo. É a herança imperecível que foi reservada nos céus para aqueles que já foram e que serão salvos no dia em que Cristo voltar. Então Pedro está dizendo: aproveitem todas as oportunidades de defender, responder aos que pedirem a razão da sua esperança. Mas como isso deve ser feito? Qual é a forma de fazê-lo? É o que o verso 16 responde: fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados, o que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Então, como Cristo era manso, seus discípulos devem proceder da mesma maneira. Porque a razão da sua esperança não podia ser apresentada com espírito de presunção, com arrogância, mas com mansidão diante da oposição. E além disso, Pedro fala mais uma vez de temor. Porque uma vez que há mais temor de Deus do que dos homens, mesmo que pressionados contra a parede, os cristãos não se calarão frente às ameaças. E aí, como consequência, eles terão uma boa consciência. Quando são fiéis aos deveres diante de Deus, quando são zelosos na prática do bem ao próximo, ninguém tem nada a dizer sobre o seu procedimento. Eles não podem ser acusados de nada. Eles têm boa consciência. E o que é que acontece quando os cristãos agem assim? Pedro diz: os que acusam vocês vão se sentir constrangidos por conta do bom procedimento que vocês têm em Cristo. Então olha aí, capítulo 2, verso número 12. Pedro faz uma exortação bem parecida. Capítulo 2, verso 12. Ele diz: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, embora os descrentes maliciosamente acusem os cristãos, o procedimento destes os silencia e conta a favor do testemunho cristão. Então, eles precisavam proceder de tal forma que os lábios de seus acusadores fossem silenciados e constrangidos pelo modo piedoso com que viviam.
E nós vamos às aplicações aqui. Eu quero fazer uma aplicação mais extensa. E eu vou subdividi-la em 4 perguntas. O que, quando, quem e como. E a aplicação é, preste atenção, muita atenção, esteja preparado para anunciar a razão da sua esperança. Esteja preparado para anunciar a razão da sua esperança. Eu vou começar com o quê? O que eu quero dizer com isso? Anunciar a razão da sua esperança, meu querido irmão, não significa dizer que você precisa ser um apologista profissional. Que você precisa ser alguém apto a entrar em debates acadêmicos do tipo criacionismo e evolucionismo. Não se trata de ser capaz de refutar, contra-argumentar todas as objeções possíveis feitas contra a questão. Se fosse o caso, vocês precisam concordar comigo, esta seria uma ordem que poucos cristãos teriam condições de atender. No entanto, perceba que Pedro fala sobre apresentar a razão da esperança. E não é exatamente o que o nosso mundo mais precisa. Esperança. Queridos, nós vivemos em um mundo caótico. Em um mundo quebrado, distorcido pelo pecado. E as pessoas, por causa disso, elas estão buscando segurança, realização, felicidade, prazer, identidade em lugares e coisas que são incapazes de mantê-las firmes. Que não resistem diante do sofrimento, da incerteza, da angústia. E é aí que nós, o povo de Deus, entramos com a mensagem da esperança. Porque só o Evangelho pode oferecer esperança aos que sofrem, propósito aos que estão perdidos, segurança aos ansiosos, salvação aos pecadores, alegria aos desanimados. Só o Evangelho pode oferecer. Todo crente, meu irmão, você que me ouve, deve estar apto a anunciar a razão da esperança, a única verdadeira esperança capaz de encher o coração do homem de segurança, realização e gozo diante de Deus. Aí vamos à segunda. Quando? Quando devemos fazê-lo? Eu quero que você nunca se esqueça desses 2 termos. Sempre preparados. Sempre preparados. Imagine que alguém convive com você, seja na família, no trabalho, em qualquer outro círculo de convivência. Essa pessoa observa e ela se dá conta que, por mais que sua vida seja difícil como a de todas as outras pessoas, você exala esperança. Você, quando maltratado e injustiçado, não revida. Você é confiante, alegre, firme quanto ao futuro. Seus interesses e ambições não são iguais às das demais pessoas, então você é diferente. Isso vai despertar, intrigar essa pessoa. E ela vai começar a questionar-se: por que você é assim? O que dá esperança a você para viver, para levantar-se pela manhã? E aí, meus irmãos, nós aproveitamos essas oportunidades para apresentar a Cristo, que é nossa esperança. Estar sempre preparado é também ter um olhar atento às pessoas ao nosso redor. É entender que o Evangelho é sim, meus irmãos, capaz de dar esperança a todo mundo, em qualquer situação da vida. Você quer um exemplo? Aos enlutados, o Evangelho dá a seguinte esperança: Cristo morreu para vencer a morte de uma vez por todas, para nos dar vida eterna. Aos ansiosos, o Evangelho dá esperança assim: Cristo coloca-nos sob os cuidados do Deus que jamais há de desamparar. Aqueles que são presos em vícios, pecados, hábitos escravizadores, o Evangelho dá esperança dizendo: Cristo nos liberta do domínio da carne e da escravidão do pecado. Aos que se sentem infelizes, perdidos, sem qualquer propósito na vida, o Evangelho diz: Cristo nos reconcilia com a fonte de todo prazer e propósito para esta vida que é Deus. Fomos criados para Ele e para achar a alegria nele. O Evangelho, meus irmãos, é a esperança para todas as pessoas. Todas as pessoas do mundo, quebradas, feridas, irmãos, infelizes, perdidas.
precisam do Evangelho de Jesus Cristo. Esteja pronto para anunciá-lo. Não desperdice as oportunidades. A quem devemos evangelizar? Então, no contexto pós-moderno, existem abordagens como panfletagem, como bater de porta em porta. Essas são cada vez menos efetivas. A melhor abordagem, sem dúvida alguma, irmãos, é o que foi cunhado recentemente de evangelismo de rede, que significa basicamente o seguinte: evangelismo não é uma programação da igreja. Evangelismo é um estilo de vida do cristão. O cristão, ele intencionalmente, ele encara todos os seus relacionamentos como oportunidades de anunciar a Cristo. E aí, nessa abordagem, nós consideramos as pessoas com quem temos proximidade. Familiares, parentes, vizinhos, colegas de trabalho, pessoas da escola, da faculdade, de lojas e estabelecimentos que você frequenta. E aí, a partir de então, começamos a orar a Deus. Começamos a pedir oportunidades por uma aproximação. Cultivamos uma amizade intencional. Não uma amizade para conversar besteira. Uma amizade centrada no Evangelho. Porque queremos trazer essas pessoas a Cristo. Então nos aproximamos intencionalmente. Nós podemos presenteá-la com um livro sobre o Evangelho. Podemos convidá-la para uma refeição em nossa casa. Convidá-las para o encontro da família na igreja, quem sabe. E aí nós vamos construir uma amizade intencional. E sempre que possível, nós anunciamos, damos testemunho de Cristo, mas sem pressionar a pessoa. E eu me pergunto, será que você não tem pessoas assim em mente, irmãos? Por que nós não começamos a orar a Deus e a pedir por oportunidades para pregar o Evangelho a pessoas com quem já temos abertura? E por fim, como? Como devemos testemunhar a razão de nossa esperança? Você não precisa se tornar ou se transformar em outra pessoa. Você tem que ser você. Com as suas palavras, com a sua personalidade, Deus pode usá-lo para alcançar pessoas. E aqui um adendo muito importante. Para isso é fundamental que você aproveite o treinamento que a igreja oferece. Porque tanto nos momentos formais de ensino como informais, irmãos, a igreja oferece treinamento para que vocês estejam aptos a oferecer, responder sobre a razão da esperança que é em vocês. Pela manhã, por exemplo, nós estamos estudando sobre esse assunto. Então você precisa encarar com seriedade o treinamento que a igreja o oferece. E além disso, meu irmão, aqui não tem para onde fugir. Se você não estuda a Escritura, se você não é um conhecedor deste livro, você não estará apto a apresentar a razão da esperança. Então é fundamental que você se torne um estudante dedicado à Escritura, porque a não ser que você não só conheça, mas que você seja dominado pela mensagem deste livro, você não estará apto a anunciá-la a outros. Por último, mas não menos importante, o Evangelho deve ser anunciado com mansidão e temor. E é justamente o contrário do que, por exemplo, eu já fiz muitas vezes na minha vida. Nós vociferamos. Nós encaramos e pensamos evangelismo com argumentação. Queremos vencer as pessoas. Queremos derrubar seus argumentos. Nós adotamos uma abordagem agressiva, arrogante. E o que é que acontece? Nós afastamos as pessoas. Nós fechamos portas para a pregação do Evangelho e o envergonhamos com o nosso procedimento. Nós temos que ser mais como Jesus, meus irmãos. As pessoas dessa geração, elas montam umas caricaturas de Jesus Cristo que são completamente absurdas. Se tinha alguém que era duro com o pecado, se tinha alguém que denunciava a iniquidade, que convocava pessoas ao arrependimento, esse alguém era Cristo. Mas o que mais me intriga sobre a pessoa de Salvador é que ao mesmo tempo era dito sobre ele: é manso e humilde de coração. É duro, mas é também manso e humilde de coração. Resvala amor, compaixão. É assim que precisa ser nossa abordagem evangelística, irmãos. Dura, verdadeira, mas ao mesmo tempo não podemos nos esquecer do amor, da graça, da paciência, da compaixão. E há também o temor.
Não altere o Evangelho. Não minimize a ofensa do Evangelho para agradar ninguém. Não tema os homens. Não esconda o pecado, a ira de Deus, a sua santa justiça, temendo que as pessoas vão pensar e como vão reagir. Pregue. Tema a Deus acima dos homens. E anuncie o Evangelho. Tenha a consciência limpa diante de Deus. Vai pregar o Evangelho, sabe? Vai tentar, né? Crianças, prestem atenção. Vão aparecer muitas oportunidades, sabe? Do jeito que você sabe, da forma como você fala, o Eric, todas vocês. E quando as oportunidades aparecerem, Aurora, vocês precisam falar do amor de Jesus. Vocês não podem se calar. Porque há muitos coleguinhas e amiguinhos de vocês que estão perdidos. Porque não conhecem o amor de Cristo como vocês conhecem. Então, quando as oportunidades aparecerem, falem. Do jeito que você souber, sabe? Aí o papai tem que ir ajudando, né, Jonathan? Para não sair numa besteira, né? Como diz o Emerson, numa heresia, né? Na boca dos nossos filhos. Mas quando aparecerem oportunidades, crianças, vamos falar de Jesus, tá bom? E eu encerro, eu concluo perguntando: o que é o Evangelho? Essa é a melhor forma de concluir essa mensagem. O que é o Evangelho? Irmãos, o Evangelho não é Deus realizando todos os nossos sonhos. O Evangelho não é a receita para a vida ideal neste mundo. O Evangelho não é você é tão precioso, tão caro, uma pedra de valor, que Deus enviou o seu Filho. Não, o Evangelho é Deus, em sua imensa misericórdia e graça, encarnou na pessoa de seu Filho. Cristo, na cruz do Calvário, pagou pela nossa iniquidade, pela nossa culpa. Ele foi esmagado por conta das nossas transgressões. Ele foi punido e castigado pela ira santa de Deus. Ele ressuscitou ao terceiro dia, para que pecadores como eu e você, por pura e merecida graça, fôssemos reconciliados com Deus. O Evangelho não é sobre o quanto somos preciosos para Deus. O Evangelho é sobre a abundante, perfeita e maravilhosa graça de Deus que se manifestou em nossa vida. Essa é a nossa esperança. Não que somos bons, não que somos merecedores, mas que Cristo, nosso Redentor, morreu, ressuscitou para a nossa salvação. Essa é a nossa esperança. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor, Tu és a nossa esperança, Senhor. Para onde iremos, ó Deus, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Ó Senhor, tenha misericórdia. Porque esta é uma mensagem tão gloriosa, Senhor. Ó Deus, quantas vezes nos envergonhamos delas. Quantas vezes, ó Deus, não cremos no poder que esta palavra tem para salvar, ó Deus, os pecadores e os ímpios ao nosso redor. Tenha misericórdia, Deus, da nossa missão. E na noite de hoje, uma vez mais, ó Deus, que brilhe a glória do Evangelho no nosso coração. Leva-nos à cruz do Calvário, para que relembremos então da grandeza do Teu amor, da riqueza da Tua misericórdia, e que sejamos importunados por Ti, a testemunharmos, ó Deus, Cristo é o Senhor, Cristo é a esperança. Usa-nos, ó Deus, usa a Tua igreja, para que sejamos, Senhor, testemunhas da morte, da ressurreição e da esperança eterna que há no Teu Filho. No nome de Jesus, Senhor.